Vamos lá, boa noite a todos, que eu ainda não dei boa noite também. Meus irmãos, eu acredito aqui que todo mundo já foi enfrentado alguma vez, ou tiveram que enfrentar alguém. Na verdade, eu acho que todo mundo aqui, ao longo da vida, passou por alguma situação que ou enfrentou alguém ou foi enfrentado por alguém. Em alguma parte da vida já se depararam com situações em que alguém parece que dificulta muito a nossa vida. Parece que não quer que a gente faça as coisas corretas, não quer que a gente faça as coisas da maneira correta. Eu acho que todo mundo aqui já parou em alguma vez, algum momento da nossa vida já aconteceu isso conosco. E você percebeu, como você consegue perceber como são as coisas? É como se a gente, quando se prontifica a cumprir alguma coisa, se é quando a gente coloca uma missão no nosso coração e a gente decide cumprir essa missão, ou algo que nos foi dado, né? A gente se capacita, certo? E quando a gente começa a fazer alguma coisa, aquilo que foi colocado em nosso coração, naquilo que a gente se prontificou a fazer, aí aparecem algumas pessoas que transformam o que deveria ser simples, o que deveria ser fácil, em algo dificultoso para que a gente possa concluir. Acho que todo mundo aqui já passou por isso. E é sobre isso que a gente vai ver um pouquinho nesse sermão aqui. Uma vez que a gente já viu o capítulo 1 ao capítulo 3 de Neemias, a gente vai passar a ler e analisar o texto de Neemias 4. Então, antes de ler também o texto, eu gostaria de dar um tema para esse sermão aqui. Um título para esse sermão, para que fique fixado em nossa mente e possa permear o caminho para onde a gente vai seguir aqui. O que Deus fez com este povo, neste texto bíblico que nós vamos ler, e também o que Deus faz conosco hoje, aqui e agora. E o tema que a gente pode colocar, então, é: Deus está conosco em nossas batalhas. Deus está conosco em nossas batalhas. Tema mais fácil que esse, impossível, né? É claro que a gente sempre vai se lembrar disso. Então vamos ler o capítulo 4 de Neemias. A gente vai ler o capítulo todo, ok? Neemias capítulo 4 diz assim, verso 1: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazes estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia. Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos.
de maneira que não podemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Naquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. Nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra. E nós lemos o Teu texto, Senhor. Nós lemos as Tuas escrituras. Por isso, fala conosco essa noite. Não permita que as minhas dificuldades e falhas possam prejudicar aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Mas que a Tua vontade prevaleça. Que eu seja a boca aqui do Senhor nessa noite. Esse é o desejo do meu coração. Que o Teu Santo Espírito pegue essas palavras que serão ditas aqui e as crave em nossos corações, para que de lá nunca saiam. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para que a gente entenda um pouquinho o que está se passando aqui no texto, na história, para que a gente entenda o contexto dentro desse texto aqui, ou melhor, o texto dentro deste contexto, nós vamos voltar um pouquinho na história, tá? A gente viu no capítulo 1 que Neemias recebe a notícia da devastação da cidade de Jerusalém. Neemias, ele estava numa cidade que não era a sua, a de seus pais. Neemias estava em cativeiro. Neemias, junto com seu povo, estava fora de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém tinha sido devastada. E a gente vê então que Neemias recebe uma notícia dessa devastação, dessa cidade que estava em ruínas. Ele recebe a notícia de que os judeus que ficaram lá na cidade, aqueles que não haviam sido levados cativos à época da queda da cidade, estavam em total desolação. Eles estavam na miséria. Neemias, então, ao saber esta notícia, ao receber essa notícia, ele chora, ele ora a Deus, ele jejua, ele faz tudo para que Deus possa ouvi-lo. Ele rasga o coração diante de Deus. Inclusive, ele apela para Deus
para a promessa de Deus que Deus havia feito ao povo, que se o povo se arrependesse, Deus novamente se ajuntaria ao povo na cidade que o próprio Deus havia escolhido. Ele faz esse apelo a Deus. Deus, lembre da tua promessa. Se o povo se arrepender, o Senhor prometeu que ajuntaria novamente e o povo poderia adorar a Deus novamente. Nesse momento do capítulo 1, a gente vê que nasce no coração de Neemias o desejo da missão, a vontade da missão de levar o povo de volta, de reconstruir, de terminar, de reconstruir a cidade. A cidade, obviamente, já havia sido reconstruída, o seu templo, as portas do templo, inclusive a adoração. Mas agora os muros da cidade, eles ainda estavam caídos e as portas da cidade ainda estavam queimadas. Então, essa missão aqui, ela parecia impossível para Neemias. E por que ela parecia impossível para Neemias? Bom, Neemias, por mais que fosse o copeiro do rei, que ele era, o copeiro do rei da Grande Pérsia, e ser copeiro do rei era um alto ofício, de fato, ele ainda era escravo. Isso era fato. E, portanto, não haveria como ele executar e concluir a missão que ele havia proposto no seu próprio coração. Imagine só, seria impossível isso acontecer. O rei da Pérsia, cruel do jeito que era, nunca deixaria Neemias voltar à sua cidade para reconstruí-la. E no capítulo 2, nós vemos essa tristeza de Neemias. Essa tristeza perdura meses. A gente tem um salto do capítulo 1 para o capítulo 2 de 4 meses. E essa tristeza ainda persiste. Mas agora, essa tristeza no rosto de Neemias, ela fica escancarada para o rei da Pérsia. O qual, esse mesmo rei da Pérsia, ele pergunta para Neemias o motivo daquela tristeza toda. Neemias, então, ele vai relatar ao rei o desejo da sua missão. Essa missão que nasceu por base de oração, de jejum, que nasceu por base de lágrimas para Deus. Missão essa que Neemias abre para o rei, dizendo ser a vontade de voltar a Jerusalém e reconstruir os muros e as portas que foram queimadas da cidade. Bom, nesse momento que ele está com o rei, no capítulo 2 ainda, Neemias ora novamente, e a gente vê que em todo momento que Neemias está orando para o Senhor, está orando a Deus, Deus vai abrindo o caminho. Deus vai conduzindo todas as coisas. Neemias não para de orar. O rei concede, então, o pedido de Neemias, que era impossível e agora se tornou possível, e envia Neemias nessa empreitada, nessa missão que Neemias precisava concluir. Então nós vemos ainda no capítulo 2 que Neemias ficou 3 dias somente ali inspecionando e vendo o que precisaria ser feito, na cidade. Ele convoca o povo a reconstruir, contando o que Deus havia feito por meio do rei, e que essa era a missão que Deus havia dado, não somente para Neemias, mas para todo o povo que estava com ele. Então todo mundo ali se envolve na reconstrução dos muros. Quem? Velhos, jovens, ricos, pobres, homens, mulheres. Não tinha acepção ali, todo mundo, os sacerdotes, todos se envolveram nessa reconstrução do muro. Capítulo 3, então, narra o que cada um reconstruiu, as portas das cidades e tudo mais. E agora, no capítulo 4, nós temos olhares invejosos e maldosos daqueles que não queriam ver os muros reconstruídos. Então, estes homens aqui que o texto fala, no capítulo 4, Sambalate e Tobias, que inclusive já foram mencionados no capítulo 2, desde a saída de Neemias para a reconstrução dos muros, eles zombavam o tempo todo, não somente de Neemias, mas de todo o povo judeu. Estes 2 homens aqui, eles ridicularizavam e se atreviam ainda a dizer que não iriam dar em nada aquela obra, que bastava uma raposa subir, que esses muros logo iriam cair novamente. Bom, Neemias demonstra aqui 2 orações feitas nesse texto. Uma
pedindo para que Deus faça justiça contra os seus inimigos, e uma outra pedindo proteção de Deus. Neemias vai encorajar o povo. Neemias vai animar o povo para que os muros sejam reconstruídos. Pois o próprio povo, além de ter que lidar com os inimigos de fora, eles também precisariam lidar com um inimigo de dentro, um inimigo que se instalava dentro do próprio coração. E qual inimigo é esse? O desânimo, a vontade de abandonar a obra do Senhor. E esse inimigo é terrível, um dos piores inimigos que nós podemos ter. E esse encorajamento aqui de Neemias, ele não era apenas moral, não era um encorajamento para si próprio, para si mesmo, para cada, dentro de cada um. A motivação de Neemias não ficava somente nesse campo teórico aqui, ou do sentimento, mas ele instruía a todos ali a estarem também vigilantes. Não era um inimigo apenas de dentro do coração, mas também haviam inimigos de fora. Então eles precisavam ser vigilantes, de dia e de noite. Eles precisavam estar prontos com as armas na mão, caso os seus inimigos de fora aparecessem. Pois bem, para que a gente consiga navegar aqui pelo texto, entender o que o texto quer nos dizer, nós falaremos 3 lições ou 3 pontos que nos farão saber lidar melhor com os nossos inimigos, os verdadeiros inimigos que nós temos. E assim, vermos que Deus está muito mais próximo de nossas vidas, de nossas batalhas, do que a gente pode imaginar. Bom, primeiro ponto, ou a primeira lição aqui que a gente vê no texto é saber reconhecer o seu inimigo. Como que a gente consegue reconhecer o nosso inimigo? E por vezes, nós fazemos os nossos parentes os nossos inimigos. Nós fazemos dos nossos chefes os nossos inimigos, ou até mesmo fazemos daqueles que ficam no nosso pé, tentando, incomodando, seja no trabalho, seja em casa, ou até mesmo dentro da igreja, para que a gente consiga dar o nosso melhor. A gente, inclusive, trata ele como inimigo. Esses que eu citei agora não são os nossos inimigos. Esses não são os nossos opositores. Esses que nós citamos aqui são pessoas colocadas ali no nosso caminho por Deus para nos ajudar na caminhada, para nos ajudar a crescer como pessoa e como crente em Cristo que nós somos. Não haveria como nós crescermos sem enfrentar confrontos de pessoas que nós amamos e que nos amam. Não tem como. Não é esse tipo de confronto que nós estamos falando aqui. Então a pergunta é: como eu sei qual é o meu inimigo? O verso 1 e 2 vai mostrar a real intenção daquele que é inimigo. Olha o texto para você ver. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazes esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Perceba que o problema de Sambalate não era uma questão pessoal com Neemias. Não era uma questão pessoal com os judeus, mas era uma questão religiosa. O problema de Sambalate era com Deus. Ele diz: permitir-se-lhes isso, sacrificarão. E o que ele está querendo dizer aqui é: voltarão a adorar a esse Deus. O grande problema aqui é que Sambalate estava irado, estava indignado de que o povo judeu voltaria a adorar a Deus, a adorar o Deus deles, ao Deus de Israel. O problema de Sambalate não era apenas com Neemias, mas era com o próprio Deus. Ele estava claramente tentando paralisar, tentando destruir algo que o próprio Deus ordenou ao povo, ordenou a Neemias que fizesse.
Então, esses homens aqui, Sambalate, Tobias e outros, estavam tentando perverter a missão suprema de Deus ao povo que era para adorá-lo no templo. Meus irmãos, os nossos inimigos, a gente precisa perceber que quando eles querem paralisar aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer, são estes os verdadeiros inimigos, porque eles não são nossos inimigos, eles são inimigos de Cristo, seja em qual esfera for que eles tentem paralisar a obra de Deus, porém, eles são inimigos do próprio Cristo. E a gente hoje vive num mundo terrível de negações e de valores, de negações a valores bíblicos. A gente sabe disso. Esse povo que briga não é por espaço. Esse povo que briga não é por causa da gente ou de como fazemos as coisas. Não. Não é uma briga que o povo dessa ideologia esquisita que a gente vê hoje, e as suas siglas também esquisitas querem. Não é esse tipo de briga, mas é uma extinção da cristandade que eles buscam. Eles querem exterminar aquilo que se preze Deus. Esses são os inimigos. Hoje há uma dificuldade, inclusive dentro do que nós chamamos de gospel, de falar, por exemplo, sobre a homossexualidade como um pecado, né? É impossível a gente falar sobre esse tema. Mas não por causa do tema, mas por causa de que ele é confrontado. E aqui o povo não quer nada além do que destruir a adoração a Deus. Não querem expor ou tratar o pecado como pecado. Outra dificuldade é falar sobre família tradicional no mundo de hoje e a maneira como nós devemos criar os nossos filhos. E isso não só lá fora, meus irmãos, dentro, às vezes, do próprio gospel que nós chamamos. E tudo isso ao passo de que Deus ensinou que devemos fazer. Seja ele perante a sociedade, seja ele perante a nossa própria família, em relação à esposa, em relação a filhos. Tudo o que perverte o mandamento de Deus, de obedecê-lo, tudo o que tenta paralisar para que não façamos o que a palavra de Deus ordena ou ensina, são os nossos inimigos. Por quê? Porque eles não são apenas nossos, mas eles são inimigos de Cristo. E devemos tratá-los com hostilidade, sim. E hostilidade aqui no sinônimo de inimizade, de oposição declarada às suas ideias. Nós devemos ser firmes. Inclusive, meus irmãos, não são apenas aqueles que escarnecem de Deus publicamente, mas também aqueles que professam ser de Deus, querendo servir a Ele, ao próprio Deus, à sua maneira, à sua própria maneira, e pervertendo outros a fazerem a mesma coisa. É aqueles homens de púlpito que não querem servir a Deus, mas querem servir aos seus próprios devaneios. Isso é tão terrível que o próprio apóstolo Paulo os chama de inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 18 e 19 diz assim: pois muitos andam entre nós, e aqui ele está dizendo entre nós, são os de dentro, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perversão, é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. São estes os inimigos. São estes os inimigos, pois não são apenas nossos inimigos, mas são inimigos de Cristo, pois assim eles se fizeram. Mas não para por aí. Estes que nós citamos aqui são os de fora, ou como eu disse, os de fora de nós, né? Os de fora de nosso coração, mas também é perfeitamente possível, e arrisco a dizer que, na maioria das vezes, erramos ao descobrir o inimigo, porque este inimigo, que eu vou citar agora, é um dos mais difíceis de reconhecer, porque ele acaba sendo nós mesmos. Às vezes colocamos a culpa nos outros, mas olha o verso 10, o que fala. Então disse Judá,
já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Meus irmãos, o povo estava cansado, o povo estava às vezes frustrado. Isso é fato, o ânimo que eles tinham parece que foi embora, se esvaziou. E aí este povo vendo os inimigos por todos os lados, vendo a extensão do muro, do qual eles tinham que arrumar, eles tinham que reconstruir, vendo que o trabalho ia ser árduo, eles começaram a desfalecer o coração, eles começaram a desanimar. E eu creio que isso é o nosso maior inimigo hoje, porque quando a gente olha para as circunstâncias, a gente de fato começa a desanimar. E parece que é contagioso isso aí, porque se um desanima, todo mundo vai desanimando no meio. É assim que funciona. Então a gente esquece por que que a gente está ali, por que que a gente está aqui. A gente esquece por que que Deus nos levantou, nos enviou e nos chamou para a sua gloriosa luz. A gente facilmente esquece. Deus havia feito tudo para este povo entrar naquela cidade novamente e reedificar os muros. Mas o povo de Judá, o próprio Judá, começou a desanimar e a dizer que não iriam conseguir. Nós não vamos conseguir, não dá. Olha para você ver quanto trabalho tem, Neemias, não dá. Meus irmãos, não desanimemos diante dos nossos inimigos, dos verdadeiros inimigos, diante do trabalho que às vezes parece penoso, parece dificultoso, porque quem nos chamou foi Cristo, seja para o ministério, seja para qualquer profissão que a gente possa exercer, para qualquer profissão que a gente possa fazer. Deus quer trabalhar em nós. Mas muito mais do que isso, Deus quer trabalhar através de nós. Ele quer reconstruir muros de relacionamento que há entre nós e o próprio Deus. É isso que Ele quer. Não deixemos o nosso inimigo interior, esse inimigo terrível do nosso coração, desanimar. Ou melhor, fazer com que nós desanimemos. Não deixemos nosso cansaço físico, meus irmãos, desanimar. Parece que os dias ficaram mais curtos, né? Parece que não dá tempo de fazer nada. Parece que eu acordo mais cansado de quando eu me deito. Não permitamos que esse cansaço físico também nos desanime. Porque se a gente desanimar, a gente esquece o porquê porque nós estamos aqui. Esquecemos o porquê de trabalharmos em nossas empresas. Esquecemos o porquê dessa missão que nos foi dada por Deus. A gente esquece. Pode parecer penoso. Pode parecer que a gente não entende porque certas coisas acontecem. Mas é necessário crer que acima das tempestades, acima do furacão que está a nossa vida, Deus brilha e o seu poder e a sua misericórdia cai como bálsamo em nosso coração. A misericórdia do Senhor nos envolve de tal maneira que a gente então sorri, a gente relaxa, a gente usufrui da misericórdia e do perdão de Deus e desse poder maravilhoso que Ele coloca na nossa fraqueza. Confie nele, mesmo que todo mundo possa parecer o seu inimigo, mesmo que até você queira guerrear contra você mesmo, e muitas das vezes é isso que nós devemos fazer. Não desanime, não deixe de confiar. O Senhor é com cada um de nós em nossas batalhas. E um último inimigo que eu cito aqui é o próprio Deus, ou perdão, é o próprio diabo. É o próprio Deus, é o inimigo de Deus, o próprio diabo. Devemos saber que ele está a todo momento nos espreitando. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, tentando tragar todo aquele que dorme no ponto, aquele que não vigia. Ele espera ver a nossa queda. Esse, como também o nosso próprio coração, é um inimigo terrível. E como eu disse, às vezes o inimigo será alguém, algum homem, alguma mulher, que quer paralisar e destruir os mandamentos de Deus. Outra hora o inimigo será você mesmo, você querendo boicotar aquilo que você foi chamado para fazer. Porém,
Outra hora, o inimigo será o diabo, aquele que enganou Eva, aquele que tenta a todo momento enganar você e enganar a mim. E como que eu luto com alguém que eu não vejo? Como é que eu luto com o diabo? Ora, você tem as armaduras, você consegue ver, a palavra de Deus é uma delas. Não foi assim que Jesus venceu Satanás no deserto? Satanás disse para Jesus, faça essas pedras virarem pão. E Jesus diz acerca das Escrituras que nem só de pão vive o homem, mas da justiça de Deus. Satanás também diz para Jesus, se jogue daqui, porque os anjos vão te pegar. Porém, Jesus rebate com o quê? Com as Escrituras. E novamente ele diz, assim diz a palavra de Deus, que não tentará o teu Deus em nada. Satanás, mais uma vez, diz que daria tudo a Cristo, porém bastava que ele o adorasse de joelhos. Mas Jesus atravessa como uma espada novamente, usando as Escrituras, falando acerca das Escrituras, dizendo: adorarás somente ao teu Deus. Sem a palavra, sem a leitura da palavra, sem o estudo da palavra, não queira vencer esse inimigo que é o diabo. Não queira, porque você certamente vai fracassar. Jesus mostrou, por meio das Escrituras, como vencer Satanás. É por meio das Escrituras, porque o próprio Jesus já venceu o diabo. E agora nos resta dizer ao diabo as mesmas palavras de Jesus. Use a palavra de Deus, use-a como uma espada que fere esse inimigo, porque Jesus já o derrotou na cruz. Este é o primeiro ponto, a primeira lição: saiba reconhecer os seus inimigos. Mas, Tiago, então devemos pegar nossas armas e sair destruindo todos os nossos inimigos, então? Essas armas físicas? Claro que não. O mandamento é que nós oremos a Deus. E essa é a segunda lição: orar ao nosso Deus. Uma vez reconhecidos os nossos inimigos, nós oraremos a Deus. Veja os versos 4 e 5. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Esta foi a oração do povo judeu. Eles buscavam justiça. Deus havia permitido a reconstrução do templo para que o povo pudesse voltar a adorá-lo na cidade, porém havia aqueles que não queriam que o povo voltasse a sacrificar no templo, não queriam que voltasse a adorar a Deus, a cultuar a Deus. Então eles estavam impedindo de exercer o mandamento do Senhor. Por isso o que eles fazem? Eles oram a Deus, para que a justiça de Deus seja feita a eles, para que os inimigos parassem de escarnecer, parassem de zombar de Deus. Meus irmãos, não há nada de errado em desejar que esta espécie de inimigos sejam destruídos, porque eles não são somente pecadores, como todos nós somos. Não, eles ingressaram em uma guerra para perverter os mandamentos de Deus. Eles ingressaram em uma guerra para destruir qualquer vestígio das ordenanças do Senhor. É isso que eles querem. Eles não suportam as coisas de Deus, eles não suportam o cuidado de Deus com o seu povo. Eles acreditam em Deus, eles acreditam, mas eles não suportam os seus mandamentos. Eles não apenas não suportam os crentes, como eles também desejam matá-los. Olha o texto no verso 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Mas, Tiago, não está exagerando, talvez? Será que você não está forçando o texto? Porque isso era naquela época do texto bíblico. Hoje isso não acontece. Bom, nós podemos olhar o que acontece nos países em que o cristianismo não é permitido. Veja como se comporta as feministas de hoje quando se fala na família tradicional. É um ódio de morte, de querer que nós cristãos
que a gente morra. Eles querem a nossa destruição. Neemias não apenas orou para que Deus fosse justo, dando a esses inimigos a impiedade. Não foi somente isso de fato. Ele orou para que a justiça fosse feita, mas também ele orou para que Deus pudesse proteger o seu povo. Isso também deve fazer parte da nossa oração. Meus irmãos, a oração é a nossa ferramenta de relacionamento com Deus. É por meio da oração que nós nos aproximamos de Deus. Um estudo da palavra sem oração é apenas um estudo acadêmico. É apenas algo para o intelecto. É uma leitura como um livro qualquer. A oração coloca o Senhor com os ouvidos abertos para nos ouvir. Eu costumo dizer o seguinte: se porventura arrancassem as nossas mãos, arrancassem os nossos pés, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas orelhas, a nossa boca, e se ainda mesmo nos jogasse no mais profundo poço, assim ainda nós conseguiríamos orar a Deus. Olha que interessante. Deus permitiu que a oração fosse feita, ainda que nos tirasse tudo que pudesse ser tirado. Ainda que nos tirasse os pés, as mãos, olhos, nariz, boca, orelhas, qualquer coisa. Ainda assim, estando vivo, ele conseguiria orar em pensamentos. Deus permitiu, ou melhor, Deus não permitiu que a oração fosse, alguém não pudesse orar a Deus por algum motivo. Que maravilha isso. Não há motivos para não orar. Não há motivos para não entrar em comunhão com Deus, o verdadeiro Deus. Oremos, meus irmãos, em momentos de aflição. Oremos em momentos de calamidade, em momentos de perseguição. Mas também oremos em momentos de felicidade. Em qualquer momento, oremos sem cessar. Deus era a proteção deles. Deus era o protetor do povo judeu. Deus era o vingador do povo judeu. Não era o povo judeu apenas, mas era Deus quem os vingava. Os judeus não precisariam atacar nessa hora, porque a ordem, qual que foi a ordem de Deus? Reconstrua os muros. Deus não mandou atacar os inimigos. Deus não mandou guerrear. Deus não mandou nada disso. Deus mandou que restaurasse os muros. E se eles atacassem, Deus os protegeria. Mas aí vem o terceiro e último ponto, ou lição, para como lidar com os nossos inimigos. O primeiro foi, reconheça o seu inimigo. O segundo ponto foi, ore e ore e ore sem cessar. E o terceiro é, vigie e trabalhe. Seja vigilante e continue a trabalhar. Não é porque Deus cuidava de tudo que o povo não precisaria não precisaria vigiar ou que os muros seriam reconstruídos sozinhos. Não é porque Deus fazia tudo que o povo podia sentar e abrir uma Coca-Cola e tomar. Ainda que Deus pudesse entregar os inimigos de Judá e fazer tudo sozinho, e Deus tinha esse poder de fazer todas as coisas, Deus poderia estralar os dedos e o muro estaria reconstruído. Mesmo que ele pudesse fazer tudo isso, era necessário que eles, o povo, não dormissem no ponto e largassem a esse propósito inicial, essa missão da reconstrução dos muros, essa missão que Deus havia dado a eles. Os versos 15 a 23 diz: E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim.
Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrer e ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Eles sabiam que haviam inimigos por todos os lados. O povo sabia que esses inimigos estavam à espreita, esperando qualquer erro, qualquer escorregada dos judeus, para que eles então pudessem atacar, esses opositores pudessem atacar. Tão era a forma como vigiavam estes homens aqui, que eles dormiam com as suas armas, eles dormiam prontos para uma guerra, que poderia ser iminente ou não. Asseguravam enquanto trabalhavam. E com uma mão eles assentavam um muro, e com a outra mão a espada já estava pronta. Perceba que eles não pararam de trabalhar. Eles continuaram trabalhando mediante os ataques, mediante as ameaças, porque o alvo, a missão, não era vencer os seus inimigos, a missão era reconstruir os muros. E aqui, fazendo um parênteses, meus irmãos, quantas vezes nós desviamos daquilo que Deus nos deu por conta de situações que aparecem? O nosso foco não é a destruição dos nossos inimigos. O nosso foco é voltar à palavra de Deus e cumprir o ID que Deus tanto nos manda fazer. Essa é a missão. Se os inimigos nos atacam, nós não ficaremos parados. Mas não podemos esquecer qual é a missão que Deus nos deu. Meus irmãos, tudo pode desmoronar ao nosso redor. Mas a gente precisa continuar trabalhando na obra de Deus. Nós não podemos parar, nós precisamos vigiar, nós precisamos avançar nessa missão que Deus nos deu. Seja na nossa casa, seja na nossa família, seja com as nossas esposas, maridos, filhos, pais. Não podemos desanimar e jogar tudo para o alto. Ainda que possamos errar, ainda que nós possamos andar em vales sombrios, escuros, esses vales que ninguém mais compreende, só a gente. Sabe aqueles momentos terríveis do nosso coração, que assombram e parece que não tem fim? Nós não podemos mudar o nosso foco, o foco da nossa missão que Deus nos deu. O foco deles aqui, como eu disse, não era a guerra, o foco não era a batalha, ainda que a batalha pudesse vir confrontá-los. Mas eles continuaram a trabalhar. E não somente trabalhar, mas eles vigiaram a todo momento. Eles estavam vigilantes em todo o momento. Irmãos, os nossos inimigos nos rodeiam. Todos os que dissemos aqui, os três, os inimigos de Cristo, aqueles que pelejam para perverter os mandamentos, o inimigo que é o nosso próprio coração, e o diabo, esse inimigo que tenta nos tragar a todo momento. Eles esperam um sinal de fraqueza nosso. Neemias teve ajuda naquela época. Por quê? Porque Deus era o seu ajudador. Era Deus quem pelejava as batalhas. E hoje não é diferente. Deus nos enviou não somente um sinal, igual para esse povo aqui, não somente palavras, mas Deus enviou alguém que não apenas ajudaria nas nossas batalhas e lutas, mas que tomaria o nosso lugar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele comprou a nossa guerra contra o pecado, e ele, muito mais do que ter comprado, ele venceu. Somos e já saímos vitoriosos dessa guerra, pois o Senhor Jesus, ele venceu o pecado. Jesus venceu a morte, ele venceu Satanás,
Ele venceu o diabo. Jesus venceu tudo o que as trevas pudessem produzir. Porém, ele venceu, mas precisamos estar vigilantes para que a gente não caia. Nós precisamos estar atentos e resistir aos nossos inimigos, para que a gente não esqueça o porquê de estarmos aqui, para que a gente não esqueça a missão que Deus nos deu. Porém, meus irmãos, vigiar não é o propósito. Vigiar é apenas um meio para que não percamos o propósito, que é trabalhar na grande obra de Deus. Não é vigiar o propósito, mas é trabalhar na obra de Deus. Vigiar é o meio. Temos, inclusive, o nosso Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz e que nos prometeu que ao concluir esta obra aqui na terra, descansaríamos com Ele na eternidade. Essa é a maior promessa, a promessa maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, foque nisso. Foquem nisso. Mantenham os olhos fitados nessa esperança que é Cristo. Isso nos ajuda a trabalhar mais. Isso nos ajuda a vigiar mais. Por quê? Porque haverá o dia em que todo o choro do nosso rosto todo o choro cessará. Toda lágrima que a gente deixa escorrer no nosso rosto vai ser secada naquele grande dia. Que a gente possa reconhecer os verdadeiros inimigos, parar de dar murro em ponta de faca, parar de brigar com pessoas que não são os nossos inimigos, mas que são pessoas, às vezes, cabeça dura, pessoas que simplesmente não entendem as coisas, mas que não são inimigas de Cristo, não são inimigas de Deus. Eles não querem ver a perversão dos mandamentos de Deus, eles apenas não entendem. Estes não são os nossos inimigos. Com estes precisamos ter paciência, precisamos ter clareza na fala, precisamos ser amorosos. Que a gente possa reconhecer os nossos verdadeiros inimigos e que a gente também ore sem cessar. A oração, a gente percebe que desde Esdras até Neemias aqui, todos esses 2 livros, eles são praticamente de oração. É a oração desses homens que fizeram as coisas acontecerem aqui, porque foi Deus. Uma frase que permeia todo o livro de Esdras e Neemias é: a boa mão do Senhor estava sobre nós. Essa frase, meus irmãos, permeia estes homens do começo ao fim. A boa mão do Senhor. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem projeta. É o Senhor quem quer e Ele é quem efetua. Não é assim o texto bíblico? Não deixe de orar. E também vigie para que não caia. Vigie sem cessar. Vigie também, não perca as estribeiras, mas mantenha-se firme em pé. Porém, Tiago, eu caí. Eu não aguentei, e aí simplesmente eu caí, eu não tive como. Eu pequei, eu saí dos caminhos. Bom, mesmo se você cair, mesmo se você errar, levante e volte a vigiar novamente. Por quê? Porque ainda que um crente caia 1000 vezes, 1001, Deus o levantará. Se arrependa no teu coração e continue a obra do Senhor. Há graça suficiente para todo aquele que crê. Trabalhe bastante nessa missão, para que o trabalho não se perca, para que a verdadeira missão que Deus nos deu não se desvie do nosso coração, nunca, jamais. Concluo dizendo, meus irmãos, confie no nosso protetor. Confie no Senhor, Ele é o Senhor Jesus que nos arrebatou do cativeiro do pecado, que nos deu essa missão na terra e que prometeu que ao final desta missão nos daria a eternidade da vida eterna. Ele nos daria o consolo, Ele faria com que a gente pudesse estar na eternidade e não somente sozinhos, mas também junto dEle. Imagine só, viver junto com o Senhor, viver junto com o próprio Deus na terra. Não há esperança melhor, não há promessa mais linda do que essa. Lute da maneira certa, porque Deus vai estar com cada um de nós todos os dias da nossa vida.
em qualquer lugar, seja onde eu trabalho, seja na empresa, seja em casa, seja em qualquer lugar. Lembre das palavras de Cristo. Está com o coração aflito? Alguém aqui? Angustiado? O que Jesus diz? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, creia também em mim. Está sem direção? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está temeroso de alguma forma? Jesus também diz, não temais, ó pequeno rebanho, pois a Deus agradou dar-vos o reino. Está sem o que comer, ou o que beber, ou o que vestir? Ele diz, não estejais aflitos pelo que comer, pelo que beber ou pelo que vestir. Não é mais vós do que as aves do céu ou o lírio do campo. Lembre das palavras de Cristo, meus irmãos, em todas as dificuldades e situações. Essas palavras é bálsamo, essas palavras são conforto para o nosso coração. E lembre dessas palavras de Cristo. Ele diz, e eis que estou convosco todos os dias. Estou, não estarei, não estive, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus estará conosco, Deus estará com vocês e os ajudará em tudo. Eu disse em tudo o que vocês fizerem. Baixe a cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque mesmo nas tempestades da vida, mesmo nos caminhos tortuosos que a gente acaba seguindo, Pai, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ajuda. Sabemos quantos inimigos nós temos, Pai, e são vários, são vários. Dentre eles, inimigos contra Cristo, que são os teus inimigos, Senhor, e sendo os teus inimigos, os fazemos inimigos também. O inimigo que é o nosso próprio coração. E esse inimigo é terrível, Deus, porque ele quer que a gente desanime, ele quer que a gente não venha à igreja, ele quer que a gente não continue a tua obra, Pai. Quão perverso é esse inimigo que é o nosso coração, Pai. Quão terrível, Deus. E quão ele tem sido usado nos dias de hoje. Mas eu sei, Pai, que aquele que ora, aquele que busca, o Senhor anima, o Senhor transforma. Nós não seguimos o nosso coração. Esse inimigo nós não seguimos, Pai. Nós seguimos a Tua palavra. A Tua palavra é nossa amiga. Por isso, nos ajude, Pai, a estudá-la. Nos ajude a compreendê-la. Nos ajude, Senhor, a caminhar por meio dela, Pai. Para que a gente não venha desanimar, para que a gente não venha desistir, Senhor. Que a perseverança dos santos seja viva em nosso coração. Que o Senhor nos ajude a perseverar, para que a gente venha concluir essa obra. Também, Deus, que a gente possa sempre orar ao Teu nome, que a gente possa ter momentos, muito mais do que 2, 5 minutos de oração. Parece que o nosso corpo cansa quando oramos mais do que 3 minutos. Não deixe, Senhor, que isso aconteça. Não deixe que a gente se acostume a isso, Pai. Mas nos instigue a orar mais, a buscar mais o Senhor em nosso íntimo, em nosso coração. Não deixe que sejamos frios, Pai, mas aqueça o nosso coração em oração. Os maiores homens que pisaram nessa terra foram homens de oração, foram homens que oravam ao Senhor, que colocavam a oração como aquilo que eles deveriam fazer a todo momento. Também, Senhor, eu te peço que a gente possa vigiar. E nos ajude a vigiar, Pai. Que se caso houver situações em nossa vida, que a gente tenha terríveis, que a gente tenha discernimento para entender a situação e poder
decidi-la conforme a tua palavra. Nos ajude a vigiar para que a gente não caia. Nos ajude a ter discernimento para que a gente possa sair do laço do passarinheiro, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Muito mais do que isso, Pai. Não permita que a gente perca o foco da tua missão. A missão Dei, Deus. Aquela missão a missão que o Senhor nos deu. A missão que o Senhor deu a cada um de nós de servir a tua palavra, o teu evangelho. Não permita que a gente se desvie dela, Pai. Mas que a gente possa caminhar. É o desejo do nosso coração. E essa oração nós a fazemos em nome de Cristo. De Cristo Jesus. Amém. Amém.